Vamos abrir as nossas Bíblias, no livro de Isaías, capítulo número 65. Isaías 65. Nós já estamos chegando quase ao final do livro de Isaías. E esses últimos capítulos de Isaías falam muito acerca do Evangelho, falam do novo céu e da nova terra. Muitos entendem ser o Apocalipse de Isaías. Isaías está apontando aqui não somente para uma realidade que iria atingir os cativos, aqueles que estavam exilados na Babilônia, mas principalmente uma realidade que se cumpriria com Cristo na sua primeira vinda e que vai se cumprir com Cristo na sua volta final, aonde ele fará novos céus e nova terra, como nós vamos ver nesse capítulo 65 e 66. Mas, irmãos, essa primeira parte do capítulo 65, nós vamos pensar aqui essa noite quando Deus nos responde, sabe? Muitas vezes nós, obrigado meu irmão, muitas vezes nós clamamos pelas respostas de Deus. Sentimos que estamos no escuro, passamos por momentos difíceis na nossa vida e precisamos de uma resposta de Deus. Precisamos ouvir de Deus qual a direção que temos que tomar. Ou precisamos ouvir de Deus o que é que está acontecendo com a nossa vida. Muitas vezes não entendemos determinados acontecimentos na nossa vida. O exemplo disso é Jó. Jó, ele não está entendendo porque ele está passando pelas aflições que ele está passando. E então, quando Deus ele se apresenta diante de Jó, ele não responde a Jó como Jó esperava. Ele responde a Jó de uma forma totalmente inesperada. E ele, em vez de responder, ele questiona Jó. E aquele questionamento do Senhor diante de Jó soa como uma resposta. E Jó, então, ele se arrepende de ter questionado a Deus em algum momento da sua vida. Nós vamos ver também um outro momento, por exemplo, o profeta Jonas. O profeta Jonas, ele questiona o Senhor. Ele questiona o Senhor e no primeiro momento ele fica muito chateado porque o Senhor não destruiu Nínive. Depois ele fica extremamente chateado porque Deus fez uma árvore que lhe servia de sombra e logo depois Deus destruiu essa mesma árvore e ele ficou muito chateado com isso. E Deus então faz uma pergunta a Jó: Jó, você de fato tem motivo para estar indignado desse jeito porque uma árvore morreu? E Jó diz: eu tenho motivo para estar indignado até a morte, pois eu não estou satisfeito com o que está acontecendo com a minha vida. E então naquele momento Deus responde a Jó de uma forma totalmente inesperada pelo profeta. Ele diz: ó Jó, você tem mais pena de uma árvore que você não plantou, que nasceu um dia e que morreu em outro dia, e eu não terei misericórdia desses ninivitas que não sabem a diferença entre a mão esquerda e a mão direita. Então perceba que muitas vezes, irmãos, nós estamos clamando pela resposta de Deus, mas a resposta de Deus que nos será dada será algo totalmente inesperado. Muitos cristãos, eles buscam a resposta de Deus como se fosse simplesmente um carimbo que Deus vai dar nos nossos desejos de concupiscências. Eu, por exemplo, conheço uma pessoa e eu quero me casar com aquela pessoa. Mas você já pensou que Deus pode te dizer que não é para você se casar com essa pessoa? Você já pensou que Deus pode te dizer que é para você abandonar esse emprego? Ou que não é para você aceitar essa proposta extremamente vantajosa do ponto de vista financeiro para você? Sabe, nós não estamos, muitas vezes, esperando as respostas de Deus. Pois nós criamos normalmente isso acontece quando nós começamos a nos afastar da Bíblia gradativamente. O se afastar da Bíblia, irmãos, é algo tão natural quanto crescer uma grama. Se eu não estiver meditando na palavra de Deus, se eu não estiver buscando a face de Deus verdadeiramente, de dia e de noite, eu vou me afastar inevitavelmente da palavra do Senhor, e cada vez que eu me afastar da palavra do Senhor, meu discernimento se tornará menor e menor e menor, a tal ponto que vai acontecer comigo, que é a coisa com Sansão, eu vou estar completamente cego, espiritualmente. Então, irmãos, quando nós olhamos aqui para esse acontecimento, nós vimos no capítulo 63, no capítulo 63 e 64, o que nós vemos é uma grande oração que o profeta Isaías faz em nome dos cativos
clamando pela misericórdia de Deus, clamando pelo socorro de Deus, pedindo ao Senhor um auxílio diante daquele momento tão difícil que a nação de Israel estava passando. E nós podemos trazer isso para os nossos dias, porque muitas vezes, irmãos, nós não entendemos, ou melhor, nós não conseguimos aceitar a realidade do Evangelho hoje. Quando nós olhamos para a realidade do Evangelho hoje, o que nós percebemos é que somente as pessoas, ou a maioria daqueles que têm algum tipo de sucesso ou vantagem na igreja, são aqueles que estão no falso Evangelho. Aqueles que estão vivendo o verdadeiro Evangelho, eles estão sendo perseguidos, eles estão muitas vezes sendo oprimidos por dentro e por fora. E muitas vezes isso traz questionamentos para a nossa vida. Questionamentos como: será que eu estou em pecado? Ou será que Deus está irado comigo? Ou será que aquele pessoal que está teoricamente no falso evangelho, é eles que estão certos e eu estou errado? Porque nós muitas vezes não entendemos o que está acontecendo com a gente. Muitas vezes nós nos sentimos como os exilados se sentiram na Babilônia. Nós nos sentimos um peixe fora do aquário. Esse é o sentimento de um cristão verdadeiro, não somente no mundo, mas no contexto de igreja evangélica hoje. Quando você pega a Bíblia, quando você de fato resolve viver a Bíblia da maneira correta, quando você resolve levar a Bíblia a sério como ela deve ser levada, chega um momento que você começa a se sentir um peixe fora do aquário nesse circo que se chama hoje igreja evangélica. Você começa a saber o que é isso. A ponto de você ver há algum tempo, num programa na Globo, uma pessoa que se diz evangélica, uma cantora que se diz evangélica, fazendo uma propaganda de evangelismo, tentando evangelizar. Ela diz assim para os ímpios: olhe, vocês ímpios, vocês que não conhecem a Deus, venham buscar a Deus, porque existe uma igreja para cada tipo de pessoa. Será que existe mesmo na Bíblia uma igreja para cada tipo de pessoa? Será que para cada tipo de pessoa tem uma igreja? Então, se você gosta de pular, vá para a igreja do pula-pula. Se você gosta, por exemplo, de namorar, vá para a igreja dos que não têm vergonha na cara. Se você gosta de ganhar dinheiro, vá para a igreja dos mercenários, que só falam de dinheiro. Se o seu problema é algum tipo de vício, vá para a igreja da libertação, que é onde o pessoal diz que liberta você de qualquer coisa. Será que é isso que a Bíblia diz? Que existe uma igreja para cada tipo de pessoa? Não, irmãos, a Bíblia diz que só existe duas igrejas. Uma igreja que é verdadeira e uma igreja que é falsa. E nós precisamos tomar todo cuidado, nos questionando qual tipo de igreja e qual tipo de crente a gente tem se tornado. Amém? Graças a Deus. Né? Então foi forte agora, né? Até aqui resolveu funcionar, né? Para você ver. Então, irmãos, quando nós olhamos aqui esse capítulo 65, Deus vai dizer palavras duras àquelas pessoas que estavam clamando a Ele. Palavras que muitas vezes eles não esperavam. É como, por exemplo, quando você estuda o profeta Abacuque. Quando você estuda o profeta Abacuque, se você já estudou esse livro na Bíblia, algumas pessoas dizem: está na Bíblia? Tá, meu filho, Abacuque é um profeta bíblico, viu? Se você procurar direitinho na sua Bíblia, você vai ver ele. Ele está lá, viu? Talvez você não conheça, quer apresentar Abacuque, você é Abacuque, né? Se você quiser conhecer ele, abra a sua Bíblia, você vai achar ele lá. E Abacuque, ele vai, muitas vezes, um profeta de Deus, um homem de Deus, ele vai ficar sem entender o que Deus está fazendo. Porque Deus vai suscitar um povo ímpio para destruir o seu povo como forma de purificação. Deus vai usar aquela destruição para tirar os falsos crentes e fortalecer aqueles que são verdadeiros crentes. E muitas vezes a gente não entende esse modo de agir de Deus. Por que tanta tribulação na sua vida? Se você já leu o livro de Tiago, você sabe. Porque a tribulação produz em nós perseverança. E a perseverança precisa ter uma ação completa para que sejamos perfeitos e íntegros e nada faltosos. Em outras palavras, é a adversidade que traz maturidade para o cristão. É a adversidade que faz com que o cristão cresça espiritualmente. É por isso que tem tanta adversidade na nossa vida. E se sua vida não tem adversidade, provavelmente você não é cristão. Então essa é a realidade.
Por isso, irmãos, depois dessa breve introdução, vamos agora nos voltar ao texto de Isaías capítulo 65, amém? Enquanto vocês acham, eu vou beber água. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Eu fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava pelo meu nome, e eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Olha que coisa. Vamos entender o que está acontecendo. Vamos voltar um pouquinho para o capítulo 64 e os versículos 11 e 12. Olhe o que o povo está questionando diante de Deus. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Foi isso que aconteceu no ano 586 depois de Cristo, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém depois de ter sitiado ela por mais de 2 anos. Ele invade Jerusalém e ele toca fogo em tudo, inclusive no templo. O templo todo rui abaixo e as pessoas ficam completamente desesperadas com isso, pois o templo representava a presença de Deus no meio do seu povo. Nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre essas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Então o povo está questionando a Deus. O povo está buscando a Deus por conta das adversidades que haviam alcançado a eles. Mas, irmãos, entenda essa história. Se você pegar o livro de 2 Crônicas ou o livro de 2 Reis, você vai entender o que aconteceu. Deus avisou esse povo através de muitos profetas que eles estavam se afastando dele e que eles precisavam se arrepender. Eu vou contar brevemente a história do povo de Deus, para que vocês possam se situar do ponto de vista histórico nesse livro e nessa passagem do profeta Isaías. O povo de Deus, por volta do ano 1440 a.C., o povo de Deus foi libertado do Egito através de um homem chamado Moisés e de seu irmão chamado Arão. Aquele povo, então, ele vai até a terra prometida e, seguindo as ordens de um homem chamado Josué, eles conseguem conquistar toda a terra que Deus havia prometido para ele. A terra então é dividida de acordo com o que Deus havia ordenado entre 12 tribos. Uma delas não recebe porção nenhuma. Qual é ela? A tribo de Levi, pois a tribo de Levi é separada para que através da tribo de Levi o povo pudesse buscar a Deus. A tribo de Levi era responsável pela classe sacerdotal que fazia o relacionamento responsável entre o relacionamento entre Deus e o povo de Deus. 400 anos se passaram e o povo de Deus entrou em um ciclo vicioso, aonde ele se afastava de Deus, Deus enviava inimigos e depois o povo chorava, Deus enviava o que nós conhecemos como juízes, eram espécie de libertadores que ajudavam o povo a se libertar da opressão. Depois que o povo se libertava da opressão, eles voltavam a se desviar, e isso aconteceu por um período de mais de 400 anos, que é contado para nós no livro de Juízes. No final da era dos juízes, o último dos juízes foi um profeta chamado Samuel. O povo começa a pedir um rei. E então Deus dá um rei para esse povo. As 12 tribos clamam por um rei, Deus escolhe um rei, um benjamita chamado Saul. Saul então lidera o povo de Deus por quase 40 anos, por mais de 40 anos, e vocês sabem que Saul, logo no começo do seu reinado, ele se desvia da vontade de Deus e ele passa a maior parte do seu reinado de maneira completamente translocada, e finalmente ele morre em uma batalha contra os filisteus. Davi, que havia sido ungido muito tempo antes, se torna o rei de Israel. Primeiro ele se tornou rei apenas de uma tribo, depois todas as demais tribos reconhecem Davi como rei. E finalmente nós temos o filho de Davi chamado Salomão, e esses 3 reis formam o que nós chamamos do período do Reino Unido, o período em que as 12 tribos de Israel viveram unidas debaixo de um único rei. Mas por conta da desobediência de Salomão, porque Salomão permitiu que as suas mulheres, ele se casou com mulheres de outros povos e permitiu que as suas mulheres praticassem idolatria na terra de Deus, Deus então
pune a Salomão e diz: olha, Salomão, eu não vou dividir, eu não vou tirar o reinado nas tuas mãos por causa do seu pai Davi, mas eu vou dividir o reino nas mãos do teu filho. E o filho de Salomão, chamado Roboão, ele começa a reinar quando seu pai morre, e logo no começo do reinado de Roboão há o que nós chamamos da cisão do povo de Deus. Um homem que havia sido servo de Salomão, chamado Jeroboão, ele lidera uma revolta e ele consegue levar consigo as 10 tribos. Somente 2 tribos ficam fiéis ao rei Roboão, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então, nesse período, inicia-se o que nós chamamos de o reino dividido. O reino do norte, ele é conhecido como o reino de Israel, com a capital em Samaria. O reino do norte foi liderado por muitos reis de várias dinastias, e nenhum desses reis buscou ao Senhor. E no ano 722 depois de Cristo, antes de Cristo, depois de muitos profetas terem sido enviados, finalmente Deus se ira contra aquele reino e destrói aquele reino pela mão dos assírios. Deus continua a clamar arrependimento agora para o reino que ficou, que foi o reino do sul, ou o reino de Judá. O reino de Judá começa a se afastar de Deus cada vez mais, e finalmente Deus, depois de avisar por muitos profetas que puniriam o seu povo se ele não se arrependesse, ele destrói completamente o reino de Judá no ano 586, não pela mão do Império Assírio, mas pela mão do Império Babilônico agora. E aquele agora reino de Judá destruído, e as pessoas que sobreviveram à destruição são levadas escravas para o cativeiro babilônico. E aqui, quando Isaías está profetizando, aqui Isaías 65, ele está profetizando justamente nesse período histórico, aonde o povo que está na Babilônia, o povo que está sem entender porque tanto sofrimento, porque tanta destruição, porque tanta morte, porque tanta humilhação, se eles conhecem o Deus verdadeiro, se eles são um povo separado por Deus. E então Deus agora dá essa resposta que nós lemos aqui. Deus agora vai começar a dizer: olha, durante muito tempo eu estendi a mão a vocês, eu chamei a vocês para perto de mim através de vários profetas. Deus enviou vários profetas para o seu povo, dizendo que eles deveriam se arrepender. O próprio profeta Jeremias profetizou durante muitos anos, os últimos anos da existência do reino do sul. O profeta Jeremias profetizou insistentemente que o povo deveria se arrepender da idolatria, deveria buscar a Deus em sinceridade. Mas os reis e o povo maltrataram o profeta Jeremias porque não aceitavam de forma nenhuma a palavra que Deus havia enviado através do seu profeta. Então o que é que Deus faz? Deus, ele agora começa a alcançar um povo que o seu povo achava que não seria alcançado. E nós vemos essa realidade se cumprindo no Evangelho. Houve uma dificuldade muito grande dos cristãos judeus em aceitar que o Evangelho de Cristo era o Evangelho que deveria alcançar toda a criatura. A gente vai ver qual é o primeiro gentil a ser evangelizado, a receber o Espírito Santo: Cornélio. E Pedro precisou de uma visão repetida várias vezes da parte do Senhor para ir até a casa desse gentio chamado Cornélio, evangelizar ele e batizar ele. E quando Pedro fez isso, um monte de judeu cristão começou a repreender Pedro. Disse: Pedro, como é que você faz isso, Pedro? Você vai na casa de um gentio, você batiza um gentio, Pedro não pode fazer essas coisas. E Pedro então, e naquele momento a igreja começa a compreender que o Evangelho de Cristo é algo que não está restrito somente aos judeus, mas é algo que deveria alcançar o mundo inteiro, pois o próprio Cristo havia nos dito: pregue o Evangelho a toda criatura, todo aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer já está condenado. E quando ele fala já está condenado, ele inclui tanto o seu povo quanto aqueles que não são seu povo. É como nós vamos ver em Romanos capítulos 1 e 2. Romanos 1 e 2, o apóstolo Paulo fala no capítulo 1 dos gentios,
no capítulo 2 dos judeus, e no capítulo 3 ele diz: tanto judeus quanto gentios, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e todos os dois povos, tanto gentios quanto judeus, precisam da graça de Deus em Cristo Jesus para que possam ser salvos. Então, irmãos, é nesse contexto que nós agora começamos a contemplar essas palavras aqui de Isaías 65. O Senhor começa agora a alcançar povos nesse período em que o povo de Deus está sendo oprimido. Por exemplo, irmãos, muitos estudiosos da Bíblia dizem que é justamente nesse período que aqueles chamados 3 reis magos, quem se lembra deles, no nascimento de Jesus, 3 homens do Oriente, justamente essa região aqui da Babilônia e circunvizinhanças, que tiveram acesso aos livros do Antigo Testamento. Eles então, estudando as profecias do Antigo Testamento, eles entendem que aquela estrela que estava brilhando apontava para o nascimento do Messias, e eles vão, apesar de não fazerem parte de judeus, eles vão em busca do Messias para honrá-lo e para glorificá-lo. Por quê? Porque nesse período onde o povo de Deus esteve na Babilônia, povos que não conheceriam a Deus tiveram acesso a Deus. Como nós vemos isso? É só a gente estudar o livro de Daniel. Você vai ver, por exemplo, no início do livro de Daniel, a história de 3 jovenzinhos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor manda queimá-los, por quê? Porque eles não se prostraram diante da sua estátua. E então, quando eles são lançados na fornalha, aparece um quarto homem naquela fornalha, e o próprio Nabucodonosor, um homem totalmente ímpio, ele diz, e esse quarto homem parece com um filho dos deuses. E ele então, Nabucodonosor, um homem ímpio, tem que dizer: Deus verdadeiro é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Acontece algo também com o próprio profeta Daniel. Ele é lançado na cova dos leões, e vocês sabem que o Senhor envia anjos que literalmente fecham a boca dos leões. E tantas outras coisas acontecem. A própria rainha Esther e o seu tio Mardoqueu, eles passam por uma experiência, e aquele povo ímpio reconhece que Deus é com o seu povo. Então é justamente, irmãos, nesse período de grande opressão e sofrimento na sua e na minha vida, que Deus vai mais evangelizar as pessoas que estão ao nosso redor. Você sabia disso? Você sabia que Deus, ele usa você muito mais no sofrimento do que quando você está indo tudo bem? Às vezes a gente fica pensando o seguinte, por exemplo, você vê o irmão Leandro assim, com essa blusa de botão aí, que deve ter custado uns R$500, ele que está com um celular de uns R$5.000 no bolso, né? Então você olha para ele assim, você diz assim: deve ser fácil para esse homem evangelizar. Ele é um homem de sucesso, é uma pessoa de muitos milhões de dólares, amém, meu irmão? Então assim, tudo que ele falar vai ser ouvido. Não é assim, irmãos. Porque as pessoas que muitas vezes podem vir para o Evangelho porque você é um homem muito rico, elas não vão vir por causa de Cristo, elas vão vir por causa do seu dinheiro. E elas nunca se encontrarão com Cristo. Mas quando, meu filho, a pessoa olha para a vida do irmão José, quando você olha para a vida do irmão José, tem escrito aqui na testa dele: luta, sabe? E o nome dos 2 olhos de José é vigília. Ele é conhecido entre nós como um guaxinim, por causa da quantidade de olheira. E aí você olha para a vida dele, e aí você diz assim: rapaz, como é que uma pessoa vai buscar Deus através da vida de um menino desse, de 23 anos, que passa por tantas lutas em uma idade tão jovem como essa? Irmãos, é justamente através da vida dele, dos sofrimentos dele, que inúmeras pessoas vão ser alcançadas para Cristo. Porque pessoas que vão se identificar com ele por conta de passar esse mesmo sofrimento, e vão encontrar em Cristo o mesmo consolo e conforto que ele encontrou e tem encontrado até hoje. Então nós atraímos as pessoas, irmãos, não para nós, mas para Cristo. É um perigo muito grande quando a gente tem muito sucesso, que as pessoas venham buscar a Cristo não por causa de Cristo, mas por causa do nosso sucesso. Eu já conheci uma pessoa, por exemplo, que ele tinha um tio que se dizia evangélico, que tinha um camarote na Arena Fonte Nova. Ele diz assim: rapaz, eu estou até pensando em ir para a igreja do meu tio. Meu tio me evangelizou, teve um jogo do Bahia, ele me botou no camarote, eu gostei muito disso. Quem que não gosta, meu irmão? Sabe, quem é que não gosta de jantar num restaurante 5 estrelas?
Quem é que não gosta de ser evangélico e de repente você se torna evangélico e amigo de uma pessoa muito rica e aquela pessoa te dá um emprego bom? Quem é que não gosta disso? Mas essas pessoas não se tornaram cristãs. Essas pessoas, elas estão brincando com Cristo. E a gente não pode contribuir com isso. Por isso que quando nós olhamos para aqui, a gente vê essa realidade. É justamente no sofrimento, no momento em que o povo de Deus passa por angústia e aflição, que Deus mais usa o seu povo, que Deus mais brilha através da vida do seu povo. Por exemplo, o próprio Jesus vai dizer que não seria no momento dos seus milagres que as pessoas se voltariam para Ele. Mas o que ele vai dizer? Quando eu for levantado no madeiro, aí as pessoas olharão para mim e serão salvas. Você não pensa, não, Jesus, quando você multiplicar pão, quando você curar gente, aí Jesus, todo mundo vai te seguir. Não, as pessoas não vão me seguir quando eu fizer isso, não. As pessoas me seguirão quando eu for crucificado, morto e ressuscitado. Então essa é a realidade, irmãos. Eu fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Eu fui achado por aqueles que não me buscavam. Por que isso, irmãos? Porque o início de tudo está em Deus e não em nós. Mais uma vez eu vou ter que tocar num assunto que eu toquei hoje de manhã e que muitas vezes a gente tem que tocar nesse assunto porque a Bíblia traz esse assunto em muitas passagens e nós não podemos fugir dele pelo fato dele ser polêmico, que é a questão da eleição. Sabe, não foi você que escolheu seguir o Senhor Jesus, foi o Senhor que te escolheu antes que você tivesse nascido. Se você de fato é um salvo, você não é salvo porque você se salvou, você é salvo porque você foi salvo por Cristo. Essa é a salvação verdadeira. Por isso, irmãos, não foi você que estava buscando a Cristo. Quando você buscou a Cristo, você só buscou a Ele porque Ele já havia te achado. É como perguntaram para um cristão, alguns centenas de anos atrás, perguntaram a um cristão: e aí, meu irmão, me diga aí, quando foi que você encontrou a Jesus? Aí ele diz: irmão, eu não encontrei a Jesus não, foi Jesus que me encontrou, o perdido era eu, não era ele. Jesus não estava perdido quem estava era a gente que precisava ser achado. Por isso, irmãos, que o povo de Deus se afastou de Deus, porque o povo de Deus começou a achar que tinha méritos. O povo de Deus começou a achar que era obrigação de Deus salvar ele, como muitos evangélicos hoje em dia. Por exemplo, eu não aceito que nada na minha casa quebre, porque eu sou um dizimista fiel. E desde quando existe essa ideia de seguro Jeová? Quer dizer que o dízimo é um seguro Jeová? Ou o dízimo é uma oportunidade de você mostrar a Deus o quanto você o ama? Irmãos, quem dizima e oferta generosamente, carro quebra, celular é roubado. Por quê? Porque aqui na terra os ladrões minam e roubam. Aqui na terra as coisas se corrompem. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer para mim e a você que nós devemos ajuntar tesouro aonde? No céu, porque lá sim ninguém vai te roubar e nada do que você possui no céu vai ser corrompido. Então a ideia aqui é justamente isso. Deus, por intermédio dessa ação salvífica, Ele está mostrando ao seu povo que o seu povo devia se arrepender. Irmãos, muitos evangélicos hoje em dia precisam buscar se arrepender. Muitos evangélicos não nasceram de novo. Eles acreditam nos seus méritos. Pessoas acham que são salvas porque se batizaram. Pessoas acham que são salvos porque ofertaram algum valor para a igreja. Pessoas acham que são salvos porque frequentam algum tipo de culto. Irmãos, a salvação não é uma recompensa por você fazer algo. A salvação é a consequência daqueles que depositaram a sua fé única e exclusivamente em Cristo. Eu e você não somos salvos por nada do que fizemos. Nós somos salvos por aquilo que cremos. As nossas boas obras são consequências da nossa fé. Não são as nossas boas obras que nos salvam, mas são as nossas boas obras que testificam que somos salvos. Então, por essa ação, Deus está mostrando ao seu povo que eles não eram melhores do que os gentios. Eles não eram melhores do que os ímpios. Eles não eram melhores do que os que não são evangélicos. Muitas vezes, alguns evangélicos podem dizer: graças a Deus eu não estou no carnaval. Eu não sei, meu irmão, porque se você estiver numa igreja idólatra, você é pior do que quem está no carnaval. Se você estiver debaixo do falso evangelho, você vai para o mesmo lugar do que o pessoal que está pulando carnaval vai. Mas eu estou dentro da igreja, e daí?
Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. Quem é que vai entrar? Aquele que faz o que eu mando. Então essa é a realidade que Deus estava querendo dar um choque de realidade no seu povo. A gente vai ver isso mais adiante. Então Deus diz: um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. E a gente vai perceber como, por exemplo, os samaritanos, eles tiveram um grande avivamento. Os samaritanos, que eram um povo que não se dava com o judeu, quando o evangelho chegou lá em Samaria por intermédio de um jovenzinho chamado Filipe, o evangelista, houve um grande avivamento naquela região. Você vai ver, por exemplo, quando Paulo chegou em uma das cidades mais ímpias do mundo, era a cidade de Éfeso, onde existia um templo enorme, a chamada deusa Diana. Quando Paulo chega em Éfeso, há uma grande comoção, milhares de pessoas se arrependem. Lá em Éfeso eles fatiam muitos rituais de bruxaria, eles trouxeram os seus livros de bruxaria e queimaram em uma grande fogueira, e houve um grande avivamento naquela cidade. A gente vai ver, por exemplo, Paulo chegando em uma das cidades mais profanas do mundo, que era a cidade de Corinto. Corinto era uma cidade tão profana que existia o verbo corintianizar, que significava praticar atos obscenos. E Paulo chega nessa cidade. Paulo ficou tão frustrado com a realidade dos coríntios que Paulo queria ir embora, mas Deus dá uma visão a Paulo e diz: fica nessa cidade porque eu tenho muitos meus nessa cidade. E Paulo ficou 18 meses na cidade de Coríntios e centenas e milhares de pessoas se converteram lá. Então, quando a gente menos espera, Deus age. Porque não é por força nem por violência. Deus, ele não usa a sua persuasão, a sua sabedoria, o seu poder e a sua influência para converter ninguém. Ele faz as coisas para que a glória seja dada a Ele. Ele busca os que não são para reduzir a nada aqueles que pensam que são. Ele usa as coisas loucas do mundo para confrontar aqueles que se acham sábios. E aqui ele está fazendo exatamente isso. Ele está dizendo para esse povo: olhe, durante muito tempo eu dei a oportunidade a vocês, vocês não aproveitaram. Agora eu vou buscar um outro povo, um povo que vocês nem imaginam, e esse povo vai me adorar em espírito e em verdade. A gente vai ver isso acontecendo com uma mulher de Samaria, uma mulher ímpia, uma mulher que tinha uma vida promíscua. Ela havia se casado 5 vezes e agora estava tendo um relacionamento que não era casamento. A gente não sabe se ela tinha um amante ou se ela estava vivendo em concubinato com alguém. Mas o Senhor diz: olha, aquele que você está agora não é o teu marido. Mas essa mulher, ela se encontra com Jesus. Jesus, ele vai até essa mulher. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós estudamos o Evangelho de João no capítulo 4, nós vemos no início do capítulo 4 dizendo: e era conveniente a Jesus passar por aquele lugar. Irmãos, não era conveniente a Jesus passar por aquele lugar. Era a vontade de Deus que Jesus passasse naquele lugar para que aquela mulher fosse salva. Porque nenhum dos eleitos vão ser perdidos. É o que nós vimos, por exemplo, hoje quando estudamos a carta de Tito, no capítulo 1, versículo 1. Olhe, Paulo diz: eu sou apóstolo, eu fui chamado para pregar o Evangelho para quê? Para que os eleitos de Deus sejam achados e sejam salvos. Os eleitos de Deus. E aqui a gente observa isso. Não é você que determina nada, é Deus que determina tudo. O próprio Jonas tem que reconhecer, e em Jonas 2 ele vai dizer: porque a salvação pertence ao Senhor. Só Ele pertence à salvação. Às vezes você acha que Deus não pode converter determinada pessoa. Às vezes você tem um familiar que você diz: meu Deus, esse vai ser o último a se converter, ou talvez esse vai ser o que não vai se converter na minha família. Pois é, Deus vai começar por ele. Mas é impossível que ele se converta. Realmente é impossível. Mas para o nosso Deus não existem impossíveis. Olha que coisa. É por isso que aquela viúva na parábola de Jesus, ela não para de clamar. Ela clama de dia e de noite. E é assim que a gente tem que fazer. Versículo 2: eu estendi as mãos todo dia a um povo rebelde. E agora ele vai começar a explicar por que ele está fazendo isso. Porque ele está agora buscando um povo fora do seu povo. Ele diz: eu estendi tanto as mãos a vocês. Durante tanto tempo foram tantos profetas que foram enviados. Tantos profetas foram enviados, irmãos.
A gente vai ver o profeta Elias, o profeta Eliseu, a gente vai ver os profetas que escreveram, como o profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Naum, Abacuque, Jonas e tantos outros profetas, Sofonias, Ageu, Malaquias, Zacarias, tantos profetas que profetizaram a um povo rebelde, um povo que não se voltava a Deus, um povo, como a própria Bíblia diz, de dura cerviz. Quem é esse povo? Os evangélicos de hoje. Os evangélicos são mais difíceis de se evangelizar. Você chega para uma pessoa e diz: meu irmão, essa igreja que você está frequentando não é bíblica. E aí você prova biblicamente que os rituais e que as palavras que são pregadas nessa igreja não seguem as verdades do Novo Testamento. Aí a pessoa diz assim: olha, minha irmã, cada um na sua fé, viu? Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: só existe um caminho de salvação. Se eu estiver certo e as pessoas que não concordam com a nossa pregação estiverem erradas, elas vão para o inferno. Se eu estiver errado, então eu vou para o inferno. É por isso, irmãos, que eu levo tão a sério, e você deveria levar tão a sério esse livro. É por isso que a gente tem que ter certeza, a gente não pode achar, a gente tem que ter certeza. Como o apóstolo Paulo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Eu sei quem eu tenho crido. O apóstolo Paulo não diz: eu acho que eu vou para o céu. Não, eu sei quem eu tenho crido, ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu não estou dando murro no vento, eu sei exatamente contra quem eu estou lutando e como eu devo lutar. Por quê? Porque eu sou um obreiro aprovado que maneja bem a palavra de Deus. É isso que Deus espera de mim e de você, que você maneje bem essa palavra, que você domine e seja dominado por ela. Domine no sentido de meditar tanto na palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela vai entrar no seu DNA. Mas você jamais vai dominar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é mais poderosa que você. E quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais ela vai te dominar. E aqui a gente observa essa realidade. O Senhor então, Ele responde a esse povo, mas uma resposta que o povo não esperava. Muitas vezes o povo estava esperando Deus dizer: olha, vou mudar tudo agora, receba! É por isso que tanta gente gosta da igreja que eu chamo da igreja do chaveiro. Por que igreja do chaveiro? Porque você vai para essas igrejas para receber chave. Chave de vitória, chave de casa, chave de casamento. Tem chave para tudo quanto é tipo. Eu já frequentei esses cultos. E a pessoa olha: rapaz, olha, eu já recebi tanta chave que eu, sabe, uns 50 chaveiros eu lotava. Todo culto que eu ia, a pessoa olhava para mim e dizia: veja uma chave na sua mão, homem. Deus está determinando a sua vitória agora. Voltava para casa, meu filho, só luta. E eu não tomava vergonha. Na outra semana ia para o mesmo culto do engano. Até que eu conheci o verdadeiro evangelho. E o Senhor próprio mesmo me libertou desse engano. E eu espero que isso aconteça com muitas pessoas. Então a gente observa essa realidade. Deus estende a mão todos os dias a um povo rebelde. E qual é a grande rebelião? É você não buscar conhecer a Deus. Porque como você vai obedecer a um Deus que você não conhece? E muitas pessoas propositalmente escolhem a ignorância. Porque conhecer a Deus é algo perigoso. Conhecer a Deus em muitos momentos vai ser doloroso. Como por exemplo, tem uma pessoa que gosta muito de açúcar, mas ela sabe que não pode comer açúcar. Era melhor que ela não soubesse, porque aí ela comia à vontade, não tinha problema nenhum. Sabe? A mesma coisa é quando a gente se volta para a Bíblia vai começar a nos mostrar que o que a gente gosta nos faz mal, e que o que a gente não gosta nos faz bem. Deixa eu dizer uma coisa para você: brócolis é bom para a sua saúde, chuchu é bom. Outro dia me disseram para eu tomar chá de chuchu, e eu olhei para esse irmão com muito carinho e disse assim: eu te repreendo em nome de Jesus. Brincadeira. Mas as coisas que normalmente são saudáveis, tanto do ponto de vista físico quanto espirituais, a nossa carne não gosta. Por exemplo, irmãos, você gosta de comer soja? Mas soja é tão nutritivo. Agora, se eu botasse para você uma picanha cheia de gordura, aí você gostava. Se eu fizesse para você uma salada sem molho, só a salada verde, muitos iam falar: igual a minha filha. Mas se eu botasse para você uma feijoada daquela bem gordurosa, com mocotó, com mais do que feijoada,
bota no pé de porco, bota, sei lá, meu irmão, haja coisa que bota em feijoada, botava tudo que você imaginar nessa feijoada. Sabe aquela feijoada que só de olhar, meu filho, você já engorda? Pois é, se você botasse uma feijoada dessa, meu filho, o pessoal ia cair matando. Mas se você botasse muitas vezes um prato de salada, ele ia ficar lá e ninguém ia tocar. Se você pega uma coxinha catupiry, daquela, meu filho, que só de pegar a sua mão já fica cheia de gordura, aí o pessoal cai matando. Mas se você pega um daqueles salgados dietéticos que é feito com ricota e cenoura, cara, não tem nem gosto isso. Por quê? Porque a gente gosta do que não presta. E do ponto de vista espiritual é a mesma coisa. É por isso que a gente gosta, irmão, de um pastor de poder. Por quê? Porque eu não preciso orar, eu não preciso buscar Deus, eu não preciso fazer nada. O pastor olha para mim e faz assim, pronto, agora minha vida mudou, eu tive a minha vitória, vou sair daqui direto para a vitória. Aleluia. Por quê? Porque não é não, seu Antônio? O pastor botou a mão, fez assim na cabeça, agora é o quê? Vitória. Aí quem é que não quer um negócio desse, meu filho? Não, arranca não, minha irmã, ele é forte, trabalhar na agricultura, não foi não, seu Antônio? Quantos anos? Toda a vida, agricultor mais forte que eu ali, não bota lá, bote em confiança aí. Então a gente observa essa realidade, a gente quer. Por que as pessoas querem ganhar na Mega Sena? Porque, meu filho, ficar rico sem precisar trabalhar. Já pensou? Rapaz, na Mega Sena está virado 200 milhões de vez. Preciso trabalhar mais nunca na minha vida. Por que você quer isso? Porque eu não quero trabalhar mais nunca na minha vida. Não preciso trabalhar, acordar cedo, ter que fazer isso, fazer aquilo, posso fazer o que eu quiser. Então a gente quer sempre o que, irmãos? O atalho. Mas não existe atalho para o céu. O caminho para o céu é estreito. O caminho para o céu é cheio de montes altos, de dificuldades. O caminho para o céu tem vales perigosos, como está escrito no Salmo 23, o vale da sombra da morte, mas não temerei, porque o Senhor está ao meu lado. Quando você está indo para o céu, muitas vezes você passa por vales assombrosos. Não é assombrados não, viu? Não acredito em fantasma não, viu? Pelo amor de Deus. Fantasma não existe não, mas demônio existe. Então a gente observa essa realidade. Eu estendi a mão a um povo rebelde, que anda por caminhos que não é bom. Você olha hoje em dia para a igreja evangélica, e o que você vê na maioria das igrejas evangélicas é uma coisa chamada mundanismo. O que é o mundanismo, irmãos? Do ponto de vista bíblico, é o mundo dentro da igreja. Olha, irmãos, eu vou dizer aqui uma coisa, não tem problema nenhum o barquinho na lagoa. Mas e se a lagoa entrar no barquinho, o que vai acontecer? Me diga aí vocês. O barquinho vai o quê? Afundar. Então, irmãos, a igreja foi chamada para pregar o evangelho ao mundo, a toda criatura. Mas o mundo pode entrar na igreja? Não, se entrar na igreja, mata a igreja. Muitas igrejas já morreram. Por quê? Porque só tem nome de igreja. Os cristãos de lá são o quê? Mundanos. É o que a gente vai ver, por exemplo, no livro de Tiago. No capítulo 4, Tiago nos ensina: todo aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Sabe, as igrejas que você encontra a rocha gospel, igreja que vai ter carnaval, igreja que tem, sabe, esses encontros. Tem igreja, por exemplo, que vai ter retiro, e nos retiros vai ter carnaval. Tem, mas é só com música gospel, pode. Meu filho, tá vendo? Tem também negócio de UFC dentro da igreja, pode dar porrada gospel. Então você está com alguma inimizade com o irmão, você chama ele para dentro da grade, dá um monte de porrada nele, pode, porque é gospel. A gente bota as luvas em você, aí já tem uns irmãos que estão olhando para os outros, olha, vou lhe pegar, quando o pastor botar aqui o octógono, você vai ver, viu? Ele dá um monte de porrada gospel. Marido e mulher então, meu filho, se entrasse nesse octógono ia ser uma loucura. Irmão, isso não existe. A gente vai ver agora bloco de carnaval gospel, que loucura! Heavy metal gospel. Você sabia que existe? Irmão, é tanta loucura com o nome de gospel que você fica enojado. É um negócio assustador. Essas pessoas estão indo para onde, irmãos? Inferno. A gente vai ver isso de forma muito clara na carta de Paulo aos Filipenses. Quando Paulo vai dizer, existem, Paulo diz, eu já falei isso inúmeras vezes até chorando, que há pessoas que estão no nosso meio que são inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles
é o próprio ventre. É isso que é uma igreja mundana, é isso que é um crente mundano. Ele não faz aquilo que Deus manda, ele faz aquilo que Deus deseja, e ele ainda usa o nome de Deus. Que coisa assustadora. É muito pior do que os ímpios. É como a gente vai ver, por exemplo, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto se achava ultra mega power espiritual, diz que falava em línguas estranhas, e tinha um homem que estava tendo relacionamento com a mulher do seu pai e ninguém falava nada. Olha que espiritualidade. Então, quando a gente olha para essa realidade, ele está dizendo um povo rebelde que anda por caminho que não é bom. Por que não é bom? Porque não é o caminho de Deus. Só existe um caminho que é bom, o caminho de Cristo. Por isso que está escrito em 1 de João 2,6: todo aquele que diz estar em Cristo tem que andar como ele andou. E ele diz, seguindo os seus próprios pensamentos. Isso é o mundanismo. Essa que é a grande soberba da vida que João vai dizer lá na sua carta. Filhinhos, não ameis o mundo e nem nada que existe no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E só há 3 coisas que nós vamos encontrar no mundo: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. E o que é a soberba da vida? É a pessoa que segue os seus próprios pensamentos e que despreza a palavra de Deus. Não, essa palavra, a Bíblia aqui é muito velha. Essas coisas aqui era naquela época. Agora não, irmão, agora não é assim não. Agora a gente faz a Bíblia do jeito que a gente quiser. Sabe, a gente segue uma coisinha aqui. É por isso que eu não leio a Bíblia toda, eu leio os Salmos. Eu gosto muito de ler a Bíblia, porque a Bíblia confunde a mente. Aí a pessoa diz que a letra mata. Não lê a Bíblia não, continua ignorante. Olha que coisa louca, cara. Uma vez eu conheci uma senhora de condições. Ela virou para mim e disse assim: não, eu não estudo muito a Bíblia não, acho a Bíblia muito confusa, eu tenho mais comunhão com o Espírito. E eu olhei para ela e disse: que Espírito? Porque se o Espírito que a senhora tem comunhão não te leva a ler a Bíblia, minha irmã, deixa eu lhe dizer, o Espírito não é o santo, é o sonso que você está aí seguindo. A Bíblia diz que há 2 espíritos que agem no mundo: o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo. E muitas igrejas estão debaixo da influência do Espírito do Anticristo. É o que vai dizer, por exemplo, em 1 de Timóteo capítulo 3. E nos últimos tempos as pessoas apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e seguindo a doutrinas de demônios. Aonde que isso aconteceria? Dentro da igreja. Que coisa assustadora. Mas é isso que Deus está dizendo aqui. Essas pessoas seguem os seus próprios pensamentos. O povo que de contínuo me irrita abertamente. Irmãos, você já imaginou Jesus Cristo entrando no culto, que a pessoa está com um pandeiro e está dizendo: desce fogo, Jeová! E Jesus entra nessa igreja, como é? Aí Jesus entra e fica parado olhando e diz: ó, aquele irmão é gelado, parece uma geladeira. Ele está tocando corrida de fogo, ele não está nem dançando. Tem gente que diz: ai, crente que não dá glória a Deus é porque está o quê? Está com defeito. Você já viu alguma vez Jesus dizendo: glória a Deus, glória, 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 glória? Já viu Jesus fazendo isso? Já viu Jesus falando em língua estranha? Já viu? Agora Jesus entra em uma determinada igreja e está o povo fazendo isso. O que ele vai fazer? Qual seria a reação de Jesus? Ele não ia dar risada não, irmão, ele ia se irritar. E você ver Jesus irritado, você ia ficar com medo, você não ia ficar sorrindo como você está. O apóstolo João viu Jesus e ficou morrendo de medo. A gente vai ver que o profeta Isaías, ele viu uma partezinha da roupa de Deus e ficou morrendo de medo. Imagine Jesus entrando nas igrejas que se dizem espirituais hoje em dia. O que é que ele faria? Se ele já entrou no templo naquela época, se ele entra em uma determinada igreja e o pastor diz: olha, irmão, você quer a sua vitória? Você quer, Senhor, a sua vitória? Então me dê R$1.000. Aí, não, meu filho, você não pode aceitar isso não. Se a pessoa está lhe cobrando alguma coisa, ele não é de Deus, porque as coisas de Deus são de graça. Me dê R$1.000 que você vai alcançar a sua bênção. Imagine Jesus ouvindo isso. Imagina Jesus olhando o programa de Silas Malafaia com aquele Mike Murdock. A unção dos R$911. Eu não sei onde ele achou esse valor, mas ele disse que se você ligasse para ele e desse R$911, sua vida financeira ia mudar. Imagine Jesus vendo isso, irmãos. Qual você acha que seria a reação de Jesus? A gente não está falando de gente ímpia não, a gente está falando de gente que se diz evangélica, minha irmã.
Imagine Jesus entrando na igreja de Valdomiro em dezembro e vendo ele dizer: olha, irmãos, agora em dezembro Deus me deu uma revelação que vocês têm que trazer não o dízimo, mas o trízimo. Não é invenção não, irmãos, é verdade. Ele diz que no dezembro, na igreja dele, a pessoa não tem que dar o dízimo, é o trízimo. É 10% para o pai, 10% para o filho, 10% para o Espírito Santo. Vai para onde? Para o bolso dele. Imagine Jesus olhando para isso. É isso que é irritar Jesus, é isso que é irritar a Deus. Deus deixou um livro, irmãos. Ele deixou um livro para mim e para você. 39 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo Testamento, aonde aqui está todo o conhecimento de Deus, que Ele fez questão que o homem tivesse acesso, como está escrito em Deuteronômio 29. Aquilo que Deus entregou ao homem, pertence a Ele. Todo esse conhecimento de Deus é para você, é para mim, de tal forma que a gente esteja protegido da influência dos falsos profetas e dos espíritos malignos que nos fazem andar no erro. E a gente olha para aqui, irmãos, e a gente fica assustado. Deus está dizendo que o seu povo, quando se ajunta para clamar a Ele não se agrada, Ele se irrita com isso. Cada culto está suscitando a ira de Deus ainda mais. Cada vez que a igreja se reúne para fazer um culto de libertação, Deus está irado com isso. Não existe culto de libertação. Onde é que você vê isso na Bíblia? Paulo chegou em Éfeso e ele marcou sexta de manhã um culto de libertação na igreja de Éfeso. Paulo chegou em Coríntios e disse: toda terça-feira vai ser culto de milagre. Você vê isso na Bíblia? O que você vê é o quê? São os apóstolos, são os homens de Deus pregando o Evangelho de Deus, para que as pessoas, através do conhecimento de Deus, fossem libertas e salvas, libertas da ignorância e salvas pelo poder do conhecimento do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então ele diz isso, que de fato é assustador, irmãos. Esse povo de contínuo me irrita abertamente. Irmãos, é de maneira escrachada que o povo faz isso. Como é que uma pessoa tem a cara de pau de dizer que Deus falou para ele para você dar o trízimo? Na televisão, irmãos. Como é que a pessoa tem a cara de pau de dizer que Deus falou para ele que se você desse uma quantidade X de dinheiro, a sua vida ia melhorar? Onde é que você vê isso na Bíblia, meu filho? Mas as igrejas que têm esses falsos profetas, me digam, elas estão vazias ou cheias? Por que elas estão cheias? Porque o povo ama mentira. Essas igrejas estão todos os dias passando por reformas, para aumentar cada vez mais, para caber o povo. Essa igreja mesmo do Valdomiro, lá em São Paulo, é para 30 mil pessoas. Imagine! E todo o culto que ele está é lotado. A gente vê outro dia uma imagem, irmãos, que lá na Universal, as ofertas, elas antigamente saíam com um carro forte, agora elas saem de helicóptero, para você ver a quantidade de dinheiro que eles pedem e o povo dá. E a gente olha para isso, meu Deus, será que esse povo não tem medo do inferno? Será que esse povo acha mesmo que pode comprar o favor de Deus? Será que você acha que por causa de algum valor, Deus vai, se agradar de você? A Bíblia vai dizer que Deus não aceita o que você dá por obrigação, por necessidade, que Deus só aceita aquilo que você dá com alegria. Então, se você está barganhando com Deus, como essas igrejas, como são ensinadas, meu irmão, você vai dar isso aqui porque Deus vai fazer isso aqui na sua vida. Deus não está recebendo aquela oferta. Quem está recebendo aquela oferta é o falso profeta. Deus nem toca naquela oferta porque Deus tem nojo dela. Aquela oferta, por exemplo, tem um ritual numa dessas igrejas, onde, se eu não me engano, é uma tal de fogueira santa, onde o ritual é você levar todo o seu salário. Acontece, eu acho que uma vez por ano, nessa igreja satânica. Uma vez por ano você vai lá, você pega todo o seu salário, você deposita lá e diz que é a fogueira santa. Para onde é que vai esse dinheiro? Será que Deus recebe essa oferta? Como recebeu, por exemplo, a oferta de Cornélio? Olha, Cornélio, as suas ofertas e as suas orações chegaram aqui ao céu. Não, ele não recebe. Deus está irritado com essas pessoas que abertamente suscitam a sua ira. Dessas pessoas que se rebelam.
Imagine o que é que Deus acharia se ele fosse num determinado centro de recuperação chamado Dr. Jesus e entrasse lá. Imagine o que é que Deus acharia ouvindo uma pregação daquele pastor diabólico chamado deputado pastor sargento. E vá você não dizer os títulos dele para você ver o que acontece. Ele tem um palhaço de pau deste tamanho para dar isso. Imagine Jesus entrando num lugar que tem o nome dele, doutor Jesus. Desde quando Jesus é doutor? Jesus não é doutor não, meu irmão. Jesus é rei, é senhor, é mestre. Mas na minha Bíblia não diz que ele é doutor. Na sua Bíblia diz? Ele é doutor? Esse não é o Jesus da Bíblia não. Imagine Jesus vendo uma pregação desse homem louco, as loucuras que ele fala, e ele diz que é crente, anda com a Bíblia na mão, só está na mão, porque lê ele não lê, com certeza. Você já imaginou? É isso que é suscitar a ira de Deus abertamente. Pessoas que se dizem evangélicas, se dizem cristãs, e todos os dias usam o nome de Jesus para confirmarem as suas abominações. Elas usam o nome de Jesus para envergonharem a Ele. Deus estava irado com o seu povo, irmão, e olha o que Ele diz: esse povo tem sacrificado em jardins e queimado incenso sobre altares de tijolos. Ele está dizendo: meu povo está se entregando debaixo de rituais de bruxaria. Vá para uma igreja pentecostal e você vai ver até sapo sendo costurado à boca. É loucura. Você entra numa igreja que se diz pentecostal, neopentecostal, irmão, a pessoa vai dizer que tem um demônio chamado tranca-rua na sua vida. A pessoa vai dizer, por exemplo, que eu usei um determinado óleo que foi levado no monte, que passou 5 dias enterrado no monte, que esse óleo tem poder curativo. Tem mesmo. Quer dizer que um óleo que passou 5 dias enterrado no monte, qual é o poder que ele tem, segundo a Bíblia? Qual é o poder? Vá sexta-feira à noite para o monte de Itapuã ou para o monte aqui que tem no Costa Azul. Você vai ver um monte de gente vestido de jaleco branco, fazendo um monte de ritual em cima do monte. Você vai dizer assim: meu Deus, será que esse povo é do candomblé? Não, diz que é evangélico. Sobe no monte, leva atabaque, leva livro, leva papel para ser queimado. Chega na igreja e diz assim: ó, irmão, escreve o seu pedido aqui que eu vou levar para o monte e a gente vai queimar lá no monte para Deus ouvir o seu pedido e responder. Isso é bíblico, irmão. Sabe, hoje em dia você tem tido o que se chama de macumba evangélica. As pessoas, elas cometem todo tipo de ritual, ritual de bruxaria, e diz que foi Deus que mandou. Não, Deus me deu uma revelação, teve um determinado pastor, acho que foi no Espírito Santo, que Deus deu a revelação para ele que o Brasil estava debaixo de maldição. E aí Deus havia dado uma ordem para ele que ele deveria ir de helicóptero nos 4 pontos cardeais do Brasil, e deveria derramar uma quantidade de óleo nesses pontos cardeais para derrubar a maldição. Aí ele chegou no culto e disse assim: não, irmãos, fique tranquilo, porque eu já fiz isso, eu já tirei a maldição do Brasil, mas assim, aí vocês têm que me ajudar a pagar o helicóptero, o aluguel do helicóptero. Irmãos, é muita cara de pau. E o pessoal paga, porque o pessoal acredita. Irmãos, tem gente que olha para você e diz assim: você aí, você de azul, que é ciclista, é você mesmo. Veja o que chegou com a bicicleta aqui, foi você mesmo. Deus está dizendo que tem uma maldição que vem desde o seu avô e que precisa ser quebrada. Mas para essa maldição ser quebrada, você tem que vir 4 sextas-feiras sem faltar. E você tem que trazer aqui uma oferta de R$100 para que essa maldição hereditária seja quebrada na sua vida. O povo acredita. Quer dizer que se você vir aqui 7 quarta-feiras, vai mudar o que na sua vida, irmão? O que esse número tem a ver com a Bíblia? Nada! Então o que é isso que a gente tem visto hoje? É o que Deus está falando aqui: ritual de bruxaria dentro da igreja que se diz evangélica. Eles não estão seguindo a palavra de Deus, eles estão seguindo o quê? Os rituais do candomblé. É por isso que você entra em determinadas igrejas e você não sabe se você entrou numa igreja ou se você entrou num terreiro de macumba. Porque a mesma coisa que acontece no terreiro de macumba acontece nessas igrejas. É sério isso, irmãos. Os ajuntamentos de Deus, eles são solenes, as pessoas ficam caladas, é o pregador que prega. Você vê, por exemplo, quando Jesus subia no monte para pregar, alguém ficava falando, tinha alguém que caía, tinha alguém que levantava. Tem alguém mais espiritual que Cristo? E quando Cristo falava, havia o quê? Ordem e decência.
Quando Jesus Cristo vai fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, o que é que ele diz? Mande o povo assentar em grupo de 50. Eu só vou multiplicar esse pão quando todo mundo estiver assentadozinho e quieto. Mas hoje em dia as igrejas têm agido de forma translocada, e são essas igrejas que são tidas como espirituais e poderosas. Versículo 4, eu já estou concluindo, irmãos. Que mora entre as sepulturas e passa a noite em lugares misteriosos, come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Povo que diz, fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Irmãos, essas pessoas que cometem esses rituais abomináveis, você sabia que elas se acham mais santas do que eu e você? Teve um determinado senhor aqui, que rapaz, que cara de pau. O camarada não sabia nada de Bíblia, mas se achava o homem mais espiritual do mundo. Ele virou para o pastor Ricardo e disse que para falar com o pastor Ricardo ele tinha que descer. Eu digo, meu filho, nem na altura. Olha o tamanho do pastor Ricardo. Mas ele não dá para falar com você, porque eu falo uma linguagem espiritual, você não entende. Olha, nem Paulo dizia isso, meu filho. Paulo falava palavras simples que todo mundo compreendia. Não, mas eu sou tão espiritual que, sabe, eu falo, as pessoas não entendem. Só vai entender aqui hoje, varão, quem for do Espírito. Era assim que Paulo pregava? Era assim que Apolo pregava? Era assim que Filipe pregava? Era assim que Pedro pregava lá no sermão de Pentecostes? Na descida do Espírito Santo, quando Pedro pregou, as pessoas compreenderam o que ele falava. Mas a gente está debaixo de uma ignorância tão grande que o certo virou errado, que o errado virou certo. Que as pessoas entram em uma igreja como a nossa e dizem que essa igreja aqui é gelada, que não tem o Espírito. As pessoas entram em uma igreja que tem gritaria e dizem, rapaz, o culto foi de poder. De quem é? De que poder de quem? Por favor, me diga aí. Porque o único poder que tem na Bíblia, o poder verdadeiro, é quando Deus usa, Deus Espírito, quando Deus Espírito Santo usa a pregação do Evangelho para quebrantar e converter pecadores para Deus. Isso é poder de Deus. O poder de Deus não é fazer você gritar, é fazer você se ajoelhar e chorar diante do seu pecado e da santidade e misericórdia de Deus. Então a gente olha, irmãos, para os rituais evangélicos, para a realidade da igreja evangélica moderna, e a gente fica triste. Por quê? Porque o Espírito Santo está triste. O Espírito Santo está triste com aquilo que dizem que é Ele, quando não é Ele. Porque o Espírito Santo, ele não vem para trazer confusão. O Espírito Santo vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e para nos relembrar as coisas que foram ensinadas por Cristo. Se o Espírito Santo não tem te levado a mergulhar na palavra de Deus de cabeça, irmãos, então não é o Espírito Santo que você tem, é o espírito do erro e do engano. As pessoas estão andando por caminhos tortuosos, e são essas pessoas que se dizem mais espirituais do que eu e você. Elas dizem que a gente não tem fé. Quem é que tem fé hoje em dia é quem decreta. Você vê, por exemplo, uma pessoa está doente. Eu já conheci muitas assim. A pessoa está com dor de cabeça, está com dor de dente. Aí a pessoa diz, não, pastor, fique tranquilo, porque eu já decretei que essa doença não me pertence. E pertence a quem? Diga aí, meu irmão, quem é que está sentindo a dor? É você? Então a doença é sua, meu filho, abrace ela. Não tente passar para outro. Tem gente que diz assim, chegou a doença, ele dá um toquinho de lado. Pô, meu filho, nem tente. Você não tem, sabe, aquele jovenzinho, aquele homenzinho chamado R.R. Soares. Ele é um mentiroso, ele é um falso profeta. Ele que dissemina essa ideia de que a sua palavra tem poder. Eu quero te dizer que a sua palavra não tem poder nenhum. Só tem uma palavra que tem poder, a de Deus. Então você não tem autorização e você não tem nenhum poder da parte de Deus para decretar cura. Você vai ver, por exemplo, o ministério de Paulo. E aí você olha a vida de Paulo. Paulo teve um ministério de quase 30 anos. Você conta no dedo as pessoas que Paulo curou. Paulo chegou em Corinto. Quantas pessoas Paulo curou em Corinto? Nenhuma. Paulo chegou em Tessalônica. Quantas pessoas ele curou lá? Nenhuma. Paulo vai dizer que deixou Trófimo doente em Mileto. É esse mesmo o nome dele? Olha, eu deixei Trófimo doente em Mileto. Mas gente, cadê o poder de Paulo? Paulo escreve uma carta a Timóteo e diz, Timóteo, meu filho, toma um remédio, viu?
quê? Para as tuas constantes enfermidades. Você acha, irmão, se tivesse um ritual de decreto a sua cura, será que Paulo não saberia? Será que esse homem é que descobriu esse ritual? E deixa eu lhe dizer uma coisa, esse R.R. Soares, ele na verdade é um fantoche, porque tudo que ele prega não vem dele mesmo. Se você entendesse a história dele, você conheceria que ele aprendeu todas essas heresias debaixo de um homem chamado T.L. Osborne, que escreveu um livro justamente disseminando essa heresia. E aí esse R.R. Soares leu esse livro e trouxe isso aqui para o Brasil, e aí ficou milionário. E você vê que a igreja dele é uma das maiores que tem. Decrete isso, o povo gosta. Olha, o poder está dentro de você. Que poder está dentro de você, meu filho? O único poder que está dentro de você é de pecar. Esse você tem muito poder mesmo para pecar. Mas para fazer o que é bom, meu filho, nenhum, só Cristo. Então a gente olha para a realidade de hoje, são essas pessoas que se dizem espirituais, são elas. Eu decreto a sua cura. Minha irmã, você está doente? Vem cá que eu vou orar por você. Você vai ver como você não vai ficar boa agora. Ô meu irmão, pare com isso. Você sabia que tem um espírita que faz isso também? O nome dele é João de Deus. Ele fica lá em Goiânia. Tem gente que já está pegando papel e caneta para anotar o endereço. Ele faz as chamadas cirurgias espíritas. Tem um monte de gente que é curada, sabia? Jogador de futebol, jogador de basquete, vai lá, ele faz o ritual espírita lá e as pessoas saem de lá curadas. Sabe como é o nome disso? Espírito do erro. Você lê 2 Tessalonicenses capítulo 2 e você vê que o próprio Deus deu autorização para esse espírito enganar as pessoas que não têm prazer na verdade, mas têm o seu prazer na iniquidade. Então quer dizer que tudo que você mais ama é a sua saúde, então Deus vai curar a sua saúde e vai levar a sua alma para o inferno. Pronto. Você pode viver até 100 anos, quando morrer vai para o inferno. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Por isso que Jesus vai dizer, não tente salvar a sua vida, porque todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Entregue a sua vida por amor a Cristo e ao Evangelho, então você encontrou a vida eterna. Olha, irmãos, a gente olha para aqui, para Isaías, a gente fica estupefato como esse capítulo 65 é atual para a nossa realidade. E ele diz mais, ainda no versículo 5, o povo que diz, fica onde estás, não te chegues a mim, porque eu sou mais santo que tu. Ah, irmão, esse povo diz assim, olha, não encoste em mim não, que você está com um urucubaca. Você está com algum encosto, por isso que sua vida está dando para trás, meu irmão, não venha não, viu, meu filho? Eu estou com Deus, eu estou seguindo tudo que o bispo Macedo falou, minha vida está bombando. Então não venha com esse negócio de evangelho de cruz, não, cruz creve. O meu evangelho é de riqueza, o meu evangelho é de poder. Não quero esse negócio de mensagem de cruz e de sofrimento, não. Sai de perto de mim, show Satanás. Não foi isso que disseram de Cristo? Diziam que Cristo fazia os seus milagres por quem? Pelo poder de Beelzebul. A gente olha aqui para a realidade e vê. E ele diz mais aqui, versículo 5, parte final, és no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Versículo 6, eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente. Deus diz, eu estou vendo tudo o que vocês estão fazendo, e naquele grande dia vocês vão sentir a minha ira. Por isso que lá no capítulo 10 do livro de Hebreus, nós lemos uma frase assustadora, horrenda coisa é cair na mão dos deuses vivos. Versículo 7, das vossas iniquidades eu me vingarei totalmente, das vossas iniquidades, e juntamente das iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, os que queimaram incenso nos montes, e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei totalmente a paga devida às suas obras antigas. E eu vou concluir aqui esta noite. Por isso, irmãos, eu quero concluir pedindo a você que você não brinque com Deus. Leve Deus a sério. Leve a sua vida espiritual a sério. Leve, as suas escolhas a sério. Porque a Bíblia vai nos dizer uma realidade que nós não podemos fugir. Não se engane. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Uma das coisas mais assustadoras, irmãos, é quando a pessoa se afasta de Deus e a sua vida começa a dar certo. Determinado pastor disse certa feita que toda vez que um cristão resolve se afastar de Deus, o diabo tem sempre um barquinho esperando para levar ele para longe do Senhor. Glória a Deus. Tome cuidado, irmãos. As persuasões de Satanás são inimagináveis.
ele pode se travestir de anjo de luz. Sabe, você pode ter uma visão angelical e você achar que foi Deus que mandou e foi o diabo. Você sabe o que é isso, irmãos? Você olha para a Bíblia e você diz, e os ministros de Satanás, quer dizer, a palavra ministros quer dizer os servos de Satanás, eles se travestem de quê? De ministros de justiça. Você olha para um falso profeta e ele parece mais espiritual do que um verdadeiro pregador do Evangelho. Porque ele arrota a santidade, ele arrota o orgulho, ele vive avocando para si grandes feitos. Ah, você não sabe, mas ainda esse final de semana eu passei todo jejuando e orando. Eu estou aqui no poder do Espírito. Meu irmão, quando uma pessoa diz isso, está escrito na testa dele o que? Mentiroso. Se você jejuou e falou para as pessoas que você jejuou, não teve nenhuma eficácia o seu jejum. Se você orou e está dizendo para as pessoas a quantidade de hora que você ora, sua oração, deixa eu lhe dizer, nunca chegou nem perto do céu, que dirá do trono de Deus. Deus rejeita aqueles que são soberbos e dá graça aos que são humildes. Mas quando você olha para a realidade do mundo evangélico, quanto mais soberbo for o pastor, mais seguidores ele vai ter. Quanto mais fingir ser espiritual, mais as pessoas vão idolatrar ele. Paulo passou por isso em Corinto. Quando Paulo saiu de Corinto, depois de ficar 18 meses naquela cidade, Paulo recebe a notícia de que havia chegado em Corinto uns superapóstolos. Eram pessoas como essas, que se diziam ultra mega power, santas e poderosas. Paulo, quando estava com os irmãos em Corinto, ele era uma pessoa humilde, que sentava, comia com eles, uma pessoa normal, que se vestia de maneira simples, que falava de maneira simples. Mas esses falsos apóstolos, esses super apóstolos, eles falavam de maneira persuasiva, eloquente, eles tinham aquela aparência de piedade, eles usavam muitos os rituais judaicos do Antigo Testamento, e o pessoal valorizava isso demais, e começou a desprezar o que Paulo ensinava. E quando Paulo sabe disso, Paulo escreve 1 de Coríntios, que é conhecida até hoje como uma das cartas mais duras que o apóstolo Paulo escreveu. É conhecido como uma carta muito severa. Paulo vai dizer no capítulo 3 de 1 de Coríntios: eu queria falar a vocês como espirituais, mas não posso, porque vocês são carnais. Olha que coisa, irmãos. Que coisa séria. A igreja está cheia de pessoas que não nasceram de novo, que ainda vivem na carne. Elas vivem debaixo das suas inclinações, e o objetivo delas é usar a Deus para satisfazer os seus desejos. Então, por exemplo, tem gente que vem para a igreja porque diz assim: se eu não for para a igreja, Deus não vai me abençoar. Então eu tenho que ir para o culto. Eu não suporto aquele pastor, ele só fala coisa que eu não gosto de ouvir. Ele é igual o profeta Micaías, só fala palavras desagradáveis. Mas eu vou lá, porque se eu não for lá, Deus não me abençoa. Eu já tentei tanto sair dessa igreja, mas não consigo. E aí? Você acha que de fato Deus abençoa uma pessoa que está seguindo o Evangelho desse jeito? Mais uma vez, irmãos, eu quero concluir essa noite dizendo o que Jesus disse àquela mulher samaritana: que Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Que o Senhor nos ajude a ser esses adoradores. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, nessa noite, e queremos nos incluir, Senhor, no rol de pecadores. Nós precisamos da tua graça, Senhor. Nós não somos melhores do que aqueles que estão vivendo o falso evangelho, Senhor, mas somos mais responsáveis do que eles, porque a tua verdade nos alcançou, Senhor. Não permita, Senhor, que sejamos como um homem insensato, que ouviu a verdade, mas que não colocou ela em prática, Senhor, e a sua casa foi totalmente destruída pela tempestade. Mas que sejamos nessa noite, Senhor, como um homem sensato, que ouviu a tua palavra e que guardou no coração, e que independentemente das tempestades e ventos soprarem, aquela casa se tornou inabalável. Que seja assim conosco, Senhor. Que cada um de nós que estamos aqui estejamos alicerçados na verdadeira fé, na verdadeira doutrina, Senhor, e seguindo o único Espírito que é santo, que é o que nos guia pela tua palavra, Senhor.
Ajuda-nos, meu Pai, a nos afastar de todo tipo de engano que ainda queira encontrar espaço no nosso coração, Senhor. E nos ajuda cada vez mais a crescermos na graça e no conhecimento de Ti e sermos cheios de toda a verdade de Deus, Senhor. Nos abençoa, Senhor, com a Tua verdade, com a Tua verdade libertadora nessa noite, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados irmãos, saúdem-se com um cumprimento santo e diga para o seu irmão: o caminho é estreito, mas é esse, seu Antônio, que nos leva para o céu.